Ó, questão 11 vai falar assim, ó, observe os dados com as alturas de 25 mudas de uma mesma planta. Aí ele vai dar o número de mudas, não é isso? E a altura que elas vão ter. Um cuidado, né, quando a gente for ter nisso. Veja, é importante a gente conseguir distinguir. É como se fosse um cálculo, né? Esse número de plantas é como se fosse os pesos, né? Então, eles têm papel de como se fosse uma média ponderada, beleza? Então, veja, eu vou ter um cálculo que vai envolver média ponderada. As médias, né, que a gente vai calcular seriam através dela, beleza? Então, o valor que a gente tem, que é a altura, vezes a quantidade de vezes que ele apareceu, dividido pela quantidade total, beleza? Então, veja. Ele vai falar, retirando-se as duas mudas cujas alturas são valores extremos, então o maior e o menor, né, em outras palavras. Então, se eu tirasse esse e esse, né, ele quer saber o que vai afetar. Muito cuidado. Lucas, como é que eu acho a mediana? Veja, as alturas são essas, né? Isso, os valores são cinco elementos. Quer dizer que é seis? Não, veja. Ele dividiu em cinco classes. São cinco grupos que ele separou. Mas essa não é a quantidade de elementos. Vê que ele diz, a quantidade de elementos é 25. Se a gente tem 25 elementos, para a gente achar o termo central, a gente divide por 2, vai dar 12, né, que vai ficar 24, e vai sobrar um. Então é quem está na posição, ó, 13. Ah, então está na posição 13. Se eu pegar, então, o, os valores, né? Então, for vendo, o primeiro elemento está aqui. Depois vem mais 6. Então, ele vai do segundo elemento, né? A segunda posição, até a posição 7. Aí aqui vem mais 9, ó. Então, vai ser a posição 8 até a posição 16. Beleza? Então, quando a gente faz isso, veja, vai acabar dando a mesma resposta. Mas cuidado, vai ter questões que não vai ser assim. E aí você pode acabar errando. Então, muito cuidado ao corrigir, beleza? Não é que deu do meio que isso vai acontecer, né? Porque, cuidado, confere direitinho o pensamento para não achar que está fazendo certo e está fazendo errado, beleza? Aí vamos lá. Então, agora, eu subi com quanto? Foi com 9, não foi? Ele estava na posição 7, aqui somou com 4. É isso mesmo. Beleza. Aí veja. Quando eu tirasse, né? Quando eu fosse fazer o cálculo da mediana, aí não ia tirando, então imagina os extremos. Eu ia cortar o elemento daqui, um elemento daqui com o último aqui. Então, se eu tirasse os dois extremos, o cara que está no meio, como eu tive esse equilíbrio, ele não é alterado. Então, eu já tenho uma resposta, que a mediana não se altera, mas a média vai se alterar. Por quê? Vai mudar a quantidade de elementos e vai mudar o somatório. Ah, Lucas, eu não tinha certeza. O que é que eu ia fazer? Faz a continha, ó. Como é que ficou? Então, primeiro seria 1 vezes 4, mais 6 vezes 5, mais 9 vezes 6, e 8 vezes 7, e 8 vezes 1. Dividido pela soma dos pesos, que é a quantidade, a frequência, né, que é 25. Então, ficaria 4 mais 30, mais 54, mais 56, mais 8. Ó, esses dois aqui, 25 ou 25 não, 54 e 56, ó, se for 50 mais 50, 100. 4 mais 6, 10. Então é 110. 110 com 30, 130. Ou 140, desculpa. 140 com 4, 144. Com 8, 152. Então eu faria o quê, ó? Eu faria 152 dividido por
25. Então, isso daqui vai dar 6,08. Agora, se eu mudasse, né? Se eu tirasse os extremos, ó, eu tirei esse cara, só vai ficar o 30 mais 54 mais 56. Peguei só quem ficou aqui no miolo, ó. Beleza? Quando eu fosse dividir, eu não divido mais por 25. Divido por quanto agora? 23. A gente viu que esses dois somados dá 110, com 30, 140. Dividido por 23, o valor que a gente chega é 6,086 aproximadamente. Então, não deu o mesmo valor. Mudou um pouquinho, mas mudou. Beleza? Então, resposta na letra A. Lucas, a moda se altera? Não. Beleza? Por quê? O elemento que mais se repetiu não foi afetado, tá? Então, se eu tivesse tirado quem tem altura 6, aí afeta. Mas como eu não escolhi retirar o elemento que mais se repetiu, a moda, não seria afetado também. Beleza?